Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos estar falando a respeito desse livro aqui, o Drácula, né? Grande livro, grande clássico. Vou estar mostrando para você todo o capricho que tem essa edição, né? Que é da Dark Side, e os primeiros momentos de leitura. Eu já terminei de ler esse livro. E hoje nós vamos estar falando a respeito desse grande livro clássico de terror até o gênero que se chama o Drácula. Então, para quem não conhece o Drácula, o autor do Drácula se chama Bram Stoker. Então, esse livro aqui foi publicado em 1897. Né? O Bram Stoker ele começou a escrever esse livro aqui em 1890. Para quem não sabe, é um gênero do terror, fala sobre essa parte aí do universo de vampiros. Né? No caso do Drácula, muitas pessoas falavam que era uma realidade, tem muita gente que vai em busca disso, mas é uma ficção, né, que já foi comprovada e tudo mais. Até o Bram Stoker ele tirou tipo a Transilvânia, todas essas coisas, ele nem pisou nesses lugares e foi somente da imaginação dele aí que ele tirou toda essa história aí de vampiro sobre esse livro. Eu vou estar apresentando aqui essa editora da Dark Side aqui, que na minha opinião foi top demais estar lendo esse livro aqui nessa edição. Por quê? Porque ela tem um capricho total, capa dura. Aqui do lado dourado, né, a gente vai ter um marcador de página aqui, que a gente usa direto aqui quando a gente está terminando de ler ali para marcar as páginas. A gente vai ter ilustrações, uma preocupação assim com a ilustração no livro. A gente já vê assim o capricho que foi essa editora aqui de estar fazendo esse livro aqui do Drácula. Então a gente vai ter, olha só, vou folhear aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem pegar aí. Então muitos detalhes que tem, né, e quando a gente está lendo aqui, tem até a imagem aqui do Bram Stoker, né, que a gente já consegue ver um pouco da diagramação do livro, né, partes coloridas, o vermelho ali simulando o sangue, né, tudo começo de estrofe aqui começa ali o Bram Stoker ou algum serial ali de alguma letra. Então é um livro de um capricho e a gente pensa que isso não, nosso prazer de leitura ali fora a história, que é muito legal. Essa parte do livro aí dá esse conforto para nós na leitura, a gente consegue ainda extrair mais uma leitura prazerosa ainda. Então quando a gente está lendo o livro, a gente tem aquela noção que a gente está lendo um material antigo, a gente está lendo tipo manuscritos, memorandos, coisas assim, quando a gente está folheando esse livro aqui, dá essa impressão também. Essa imersão, vamos colocar assim, na história também ajuda ali o livro a repassar pra gente essa experiência também, por isso que eu acho que eles desenvolveram dessa forma. Então pra mim, que eu nunca tive contato de estar vendo os filmes do Drácula de uma forma assim bem constante, eu acho que acredito que talvez aquele mais antigo lá, que vai retratar a história de uma maneira mais de acordo com esse livro, os outros ali acredito que nem tanto, porque quando eu comecei a ler esse livro aqui é como se eu nunca tivesse visto filme nenhum do Drácula. E eu vi uns filmes assim mais modernos, mas aí não me prejudicou em nada estar fazendo essa leitura aqui, nenhum spoiler. Acredito que esses novos foram feitos a partir de histórias mais inventadas e não de uma forma assim da linha do tempo desse livro aqui, vamos colocar assim. Então o que eu teria a dizer para vocês? Quando eu comecei a ler esse livro aqui, a gente tem aquele esquema assim de muita gente já indicou, é um livro bem batido e fica aquela questão se a gente vai gostar do livro mesmo. E eu lendo esse livro aqui eu posso dizer para vocês que é um baita de um livro clássico. Quando a gente está lendo ali a gente tem aquela ambientalização, vamos supor que a gente está lendo material antigo, né? Então isso aí também é bem legal. Eu acredito que a tradutora que traduziu esse livro acabou, de certo ponto, até tirando um pouco, de repente, dessas palavras mais antigas, mas houve uma conservação, eu acredito, né? Não sou um expert aí no Drácula, né? Eu tive esse gostinho aí de estar lendo algo mais antigo, uma leitura mais clássica. O livro, ele é escrito todo em diário, né? Então a gente vai ter um personagem com seu diário, daqui a pouco vai ter outro personagem escrevendo no seu diário, e a gente vai ter toda a parte ali também, claro, da narrativa, mas a gente vai ter todos os diários de cada personagem e um vai fechando com o outro, um vai contando a história do outro, o dia a dia, e aí a gente vai conseguindo montar a história e todo o paralelo dessa história que adentra todo esse universo aqui do Drácula. Então a gente vai ter ali no primeiro momento o personagem Jonathan Harker, né? O Jonathan Harker, então, ele é convidado pelo Drácula para trabalhar lá, ele é um advogado, aí o Drácula faz um convite para ele, de ele tem que ir lá em um certo lugar para ele comprar umas certas casas que o Drácula está interessado. Só que aí tem uma pessoa ali que não pôde ir e enviou o Jonathan Harker no lugar para fazer essa parte do trabalho para o Drácula. E o Jonathan Harker então é convidado e o Drácula então vai enviar uma charrete para ir buscar ele. Conforme ele vai chegando então perto desse castelo do Drácula, as pessoas já vão fazendo o sinal da cruz ali, já vai tendo um primeiro momento ali da história já de um suspense a respeito do Drácula. E aí a gente vai ter então esse primeiro momento aí
o Jonathan Harker, que é um dos protagonistas, trabalhando para o Drácula, né, a convite. Então a história ela começa bem de uma forma assim bem rápida. O autor, o Bram Stoker, já começa assim entregando basicamente muita coisa. Isso que dá um susto na gente, porque a gente começa a pensar, nossa, já aconteceu toda essa história e agora tem tanto livro pela frente e somente nessas páginas a gente já teve uma noção de muita coisa ali já acontecendo, esse Jonathan Harker adentrando ali o castelo e tudo mais. Então eu posso dizer para vocês que o Bram Stoker vai desenvolver essa história aqui de forma maestral, né? Porque vai entrar mais personagens, a história, os paralelos vão se fechando, os personagens que são citados bem superficialmente, daqui a pouco eles vão ter um grande papel na história, e a gente vai ter um personagem ali que é bem famoso, que é o Van Helsing, que é até muito diferenciado, na minha opinião, dos filmes aí que a gente vê ali, que ele caça o Drácula daquela maneira toda ali. Então aqui eu gostei muito do personagem do Van Helsing, né? Como foi trabalhado ali no original, vamos colocar assim. Então quando entra o Van Helsing na história, quando a história, vamos dizer, que tá pegando fogo, assim, em todos os sentidos, a gente tem muita vontade de estar lendo o livro direto, né? Teve vários ambientes aqui que estava chovendo, trovejando, coisas assim, e eu estava lendo o livro ali e dava uma imersão, assim, de um suspense ainda maior, daquela parte, assim, do terror. Tem umas partes que são mais macabras, vamos dizer assim, no livro, umas partes mais superficiais, tem as partes mais do drama. Então, para você que está gostando do vídeo aí, você pode estar curtindo esse vídeo, se inscreva nesse canal que você sempre receberá material aí, a gente sempre está lançando materiais semanais para vocês. E não deixe de comentarem aí a respeito de quem leu o Drácula. Então a minha experiência de ler o Drácula gostei demais, vou falar para vocês. Essa edição aqui da Dark Side aqui, vamos dizer assim, como uma edição de luxo, eu gostei ainda mais de estar lendo. Então fechou muito bem a minha leitura de estar lendo o Drácula nessa edição. Posso afirmar para vocês aí que é um baita de um livro clássico, e quem vai ler aí não vai se arrepender não. Né, um grande prato cheio aí para todos vocês, principalmente quem gosta do gênero aí desse universo de vampiros, de terror, suspense. Então fica aí a dica aí para vocês, de quem leu esse livro aqui e gostou demais. Então até o próximo vídeo aí e valeu!